Boa tarde, meus queridos do 8º ano, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. A nossa aula de arte de hoje, certo? Nós iremos trabalhar o capítulo 7, novas perspectivas sobre a arte, tá bom? Nós já iniciamos este capítulo e estudamos um gênero artístico bem interessante, que vocês fizeram um trabalho prático excelente, muito bom mesmo, que era a natureza morta. Tá? Então, vocês compreenderam bem o conceito de natureza morta e souberam aplicar este conceito na atividade prática de vocês, que foi uma fotografia. Né? Eu gostei muito das edições de vocês, os efeitos que vocês utilizaram e principalmente na composição da natureza morta. Né? Como eu citei na aula, os elementos eles devem ter alguma ligação com você, com o que você está vivendo. E vocês fizeram isso muito bem quando montaram a natureza morta de vocês, colocando itens do nosso momento, né? O momento que nós estamos vivenciando. Parabéns a todos que enviaram a atividade, tá bom? Eu gostei bastante. E hoje nós iremos trabalhar as outras perspectivas, né, da arte. O que é perspectiva? Como surge a perspectiva? Para que ela serve? Como utilizar a perspectiva em obras artísticas, pintura, em fotografia, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a perspectiva. Então, eu peço que, por favor, vocês abram o livro na página 77 para acompanhar a aula de hoje, tá bem? Então, lá na página 77, nós temos um texto falando sobre o que é perspectiva, certo? Então, para a gente entender as perspectivas novas que a arte trouxe para a gente precisa saber o que significa a palavra perspectiva, né? Perspectiva é o ponto de visão, né? É como você enxerga as coisas, né? Como você está observando as coisas. Então, por exemplo, lá no livro de vocês diz que perspectiva é o ponto de vista ao qual estamos olhando, né? E já dizia a pensadores, o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, perspectiva é o seu ponto de vista sobre determinada coisa. Então, por exemplo, o livro até traz esse exemplo bem interessante. Um amigo seu está conversando com você e está contando a experiência dele com uma discussão com outro colega, tá? Você está ouvindo uma das partes. Então, ao ouvir uma dessas partes, tá vendo esse colega desabafar, você está vendo na perspectiva dele, no ponto de vista dele, certo? Sendo assim, cada um tem um ponto de vista. O que para mim não foi legal, a mesma coisa que aconteceu comigo pode ter acontecido com outra pessoa e ela já ter gostado. Então, perspectiva é o ponto de vista, certo? Então, meus queridos, nós vamos hoje iniciar na página 77. Então, por favor, peguem o livro de vocês e abram na página 77 para a gente compreender um pouquinho sobre quais são essas novas perspectivas da arte, quais foram, tá? E primeiro a gente precisa entender o que é perspectiva, tá? É uma palavra linda, né? Perspectiva. Mas o que significa perspectiva na prática, né? Então, perspectiva é o ponto de vista do qual você está olhando para alguma coisa, alguma situação, tá? Então, sempre é o ponto de vista, tá? Por exemplo, eu falo muito perspectiva, né? Perspectivas de vida. Então, o meu ponto de vista sobre a vida que eu quero alcançar, tá? O exemplo claro que também foi trazido pelo livro, 2 colegas discutiram, né? E um vem desabafar com você, vem contar para você o que aconteceu, tá? Claro, você ouve o seu amigo, dá colo, né? E nesse caso, você tá vendo a história pela perspectiva deste colega, porque a discussão foi entre 2 pessoas e você tá vendo apenas um lado da história. Então, pela perspectiva dele, tá? Porque o que para ele foi de uma maneira, para outra pessoa pode não ter sido. Então, perspectiva é sempre o nosso ponto de vista diante de alguma situação, diante de alguma obra, diante de algum lugar, tá? Ponto de vista. Para a gente compreender melhor, nós vamos estudar agora, analisando algumas imagens, tá? Então, eu vou falar e vocês vão ficar observando para entender o que é a perspectiva, tá? Para a arte. A gente vai compreender que a perspectiva ela auxilia na produção artística, tanto de pinturas quanto de fotografias. E eu sei que vocês, como são jovens, adoram fotografar, né? Adoram
construir imagens novas através da fotografia. E vocês devem entender muitas coisas de fotografia e vão perceber que isso existe há muito tempo atrás, tá bom? Esse pensamento de perspectiva, meus queridos. Então agora vocês me acompanhem, por favor. Então, queridos, como nós já compreendemos o que é a perspectiva, em seu sentido mais amplo, nós vamos agora direcionar o estudo de perspectiva em relação à arte, tá? Então, quando a gente fala em perspectiva na arte, a gente não tem algo tão antigo, então é considerado recente, tá? Os primeiros escritos e registros que mostram trabalhos com a lei da perspectiva remontam no século XV e XVI, então para a história da arte é algo recente, tá bem? Nós temos grandes nomes que representaram a lei da perspectiva em suas obras, tá? Entre esses nomes nós temos Cézanne, Leonardo da Vinci, tá? Então nós temos representantes tanto dentro da Itália, que foi onde surgiu a lei da perspectiva, né? Quanto fora da Itália, pelo mundo afora, grandes pintores, tá? Então, em suma maioria, as obras que retratam a lei da perspectiva são obras do Renascimento, que é o período artístico literário, né, onde nós temos uma volta das obras clássicas, obras greco-romanas, tá bem? São representações aí também na pintura de pessoas, tá? E vocês estão vendo agora a primeira obra, que é uma obra muito conhecida por sinal, que é a Última Ceia, tá? Nessa obra foi empregado, é uma obra de Leonardo da Vinci, né? Então, na Santa Ceia, nós vemos aí que foi empregado a perspectiva linear para compor o afresco que nós estamos vendo, certo? E existe na perspectiva o que nós chamamos de ponto de fuga, tá? Que é para onde todas as linhas convergem e encaminham o olhar para o horizonte. Então, quando a gente olha para uma obra, o ponto de fuga, a gente sempre direciona o nosso olhar para esse ponto de fuga, né? Como o nome já diz, é para onde todos os olhares vão se voltar. Vocês estão vendo aí todos os traçados, certo? Da parte superior da obra, todos eles convergem na cabeça de Cristo, né? Na cabeça de Jesus, valorizando assim a figura de Jesus como ponto de convergência de todas as linhas. Então, todas as linhas se encontram acima da cabeça dele, certo? E vocês percebem que há também a ideia de profundidade, certo? Porque atrás do Cristo nós vemos portas e janelas e vemos que atrás dessas portas há uma paisagem, tá? Então aí a lei da perspectiva está bem clara, tá bem? Essa técnica foi muito utilizada pelos pintores italianos e depois se espalhou pelo mundo todo, tá? Então quando a gente aplica a perspectiva a uma obra, a um desenho, a uma pintura ou a uma fotografia, a gente determina os elementos, os tamanhos, as distâncias entre um objeto e outro no ambiente retratado, como a gente consegue ver, tá? Então, a distância dos discípulos, o tamanho deles, Cristo, o tamanho também que é colocado nas paredes, como que ela se dispõe dentro do desenho, né, dentro do afresco, também revelam, né, a aplicação da lei da perspectiva, tá? Outra característica também existente nas obras que são realizadas em lei da perspectiva é a linha do horizonte, tá? A linha do horizonte, ela é um elemento de construção em perspectiva, né, que é empregado, e ela marca, representa, certo, o nível dos olhos do observador. Então, o nível dos nossos olhos é como se fosse a parte central da obra de uma maneira horizontal, tá? Então, colocando em palavras mais claras, ela separa o céu da terra, tá? Então, em uma paisagem, por exemplo, onde se tem o mar e tem o céu, né? E o pôr do sol, por exemplo. Primeira coisa, a gente tem que traçar a linha do horizonte para fazer essa divisão entre o que será o céu, o que será o mar, né? Que é a terra, a parte de baixo. E onde ficará o sol. Então, o tamanho da obra, as partes que vão compor, né, os elementos também são explorados e aplicados com essa linha do horizonte, tá? Então, nesses dois aspectos que nós vimos, ponto de fuga e linha do horizonte, nós conseguimos compreender, por exemplo, como é possível a gente pintar um pôr do sol numa estrada infinita, certo? Porque a gente colocando a lei da perspectiva em prática, a gente vai conseguir mostrar que essa estrada tem continuidade, né? Que a gente tem profundidade na obra, tá? Então, assim será possível. Nós temos outras obras para vocês olharem também
a questão do ponto de fuga, né? Nem sempre eles vão convergir no centro da obra, tá? Vocês estão observando agora o mosaico, né? O mosaico de Masaccio, que é um pintor renascentista italiano, e ele trabalhou aí nessa obra, certo? Que vocês estão vendo agora. O ponto de fuga, né? Ele representa a crucificação de Cristo dentro de uma abóboda, certo? Em caixotes em perspectiva, e a inspiração dele foi os arcos do triunfo da Roma Antiga, né? Então, causa a sensação de profundidade. As linhas de fuga, elas vão dirigir o nosso olhar sobre a figura de Cristo na cruz, tá? E aí a gente consegue perceber, né? Nós temos as duas imagens, uma com os traçados e outra sem. E aí a gente consegue realmente perceber que nós temos aí a lei da perspectiva aplicada, né? Bem centralizada a obra, tá? Outra obra que nós temos também, que é a entrega das chaves a São Pedro, que é uma pintura que está na Capela Sistina de Perugino. Então, Perugino, ele realizou também essa pintura com ponto de fuga, né? Vejam que o ponto de fuga está lá na porta da catedral, não é isso? E todas as linhas convergem para lá. E a linha do horizonte também vai fazer esse encontro, tá? Então, mais uma obra que é aplicado o ponto de fuga. Vocês estão vendo agora a Flagelação, também é uma pintura, certo? De Piero della Francesa. E aí vocês estão vendo o ponto de fuga, onde ele aparece. Todas as linhas convergem para lá. E mais uma obra agora que vocês estão vendo de Tintoretto, que também é um pintor italiano, a descoberta do corpo de São Marcos, tá? E aí vocês vão ver, né, que todas as linhas convergem para a mão dele. Então, aí nós temos a lei da perspectiva, né? Os gregos já possuíam essa noção de fenômeno perspectivo. E aí eles chamavam de escorço. E aí existe essa aproximação dessas obras e elas são consideradas pré-perspectivas, né? Porque eles já tinham uma certa noção do que seria a perspectiva mais tarde, tá bem? Então, nós temos o ponto de fuga que a gente já viu, a linha do horizonte, tá bem? E nós temos também o ponto de vista. O que seria o ponto de vista? O ponto de vista será o encontro, né, da linha do horizonte com as duas linhas perpendiculares que aparecem, né? Então, na representação gráfica, vocês observem no livro de vocês, que a gente tem as linhas que convergem, elas caminham para o ponto de fuga, que é a linha do horizonte. Então, ali é o ponto de vista, certo? E aí, vocês conseguem identificar que esse ponto na linha do horizonte, para onde todas as linhas convergem, é o ponto de fuga, e esse encontro das linhas será o ponto de vista, tá? Além desse ponto de fuga e ponto de vista, nós temos vários tipos de perspectiva, tá? Podemos ter, inclusive, obras com mais de 2 pontos de fuga. Não necessariamente ela precisa ter apenas um ponto de fuga, tá? Então, é o que vocês vão observar agora no livro de vocês, na página 79. Nós temos aí 2 pontos de fuga, tá? Nós temos aí a linha do horizonte, certo? LH. Temos o PF, ponto de fuga, e temos as linhas de fuga, que são linhas imaginárias, certo? Que elas vão todas convergir para o ponto de fuga, tá bom? Então, essas linhas pontilhadas que aparecem no livro de vocês são as linhas de fuga. Elas vão fazer o quê? O afunilamento dessas linhas em direção ao ponto. Elas vão causar uma sensação na gente de profundidade, né? Então, veja mais uma vez a obra da Última Ceia, como eu falei, a questão da profundidade, né? Essas linhas de fuga, todas essas traçadas acima, elas dão ideia de profundidade, tá? Na obra de Tintoretto também, a descoberta do corpo de São Marcos, as linhas convergem todas para o ponto de fuga e elas dão ideia de afunilamento. Então, aquela técnica que eu digo a vocês, quer representar algo mais próximo, então ele tem que ser feito maior. Quer representar algo mais longe, né, com profundidade, ele tem que ser desenhado menor. E para isso a gente usa as linhas de fuga, tá? E aí nós temos, dependendo da posição, como que está sendo colocada a obra, nós temos diferentes tipos de perspectiva, tá? Nós podemos aplicar com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, que vai ser a perspectiva paralela, certo?
que é quando tem mais de um ponto de fuga. E aí nós vamos para a página 80. Na perspectiva paralela, certo? As linhas vão se deslocar apenas para um ponto de fuga, tá bom? Então, observem aí, todas as linhas convergem para um único ponto de fuga, como aparece na obra A Última Ceia, tá? Nós temos a perspectiva oblíqua quando nós temos mais de um ponto de fuga, certo? Então, quando eu tenho 2 pontos de fuga, nós temos a perspectiva oblíqua, certo? Então, nós temos um objeto que fica em posição oblíqua, ou seja, em uma das arestas voltadas para o observador, e elas vão se deslocar para 2 pontos, certo? Então, o nosso olhar vai se voltar para dois pontos, tá? Então, essa linha, ela representa a perspectiva oblíqua, certo? Quando nós trabalhamos o ponto de vista e representamos a linha do horizonte, eles vão estar centralizados entre 2 pontos de fuga. Então, vai ficar um de um lado e um do outro, tá? E eles vão se encontrar, né? Mesmo distantes, quando a gente traçar a linha, eles vão se encontrar no ponto de vista, tá bem? Então, aqui nós compreendemos um pouco, teoricamente, como funciona ali da perspectiva, os pontos de fuga e as linhas de fuga, certo? Vocês irão agora realizar a atividade da página 81. Vocês vão escolher uma perspectiva do seu dia a dia, em que é possível vocês verem a natureza, tá? E vão desenhar no caderno de vocês. Pode ser uma parte da natureza que você enxergue da sua janela, né? A janela da sua casa, da porta, que seja um pouco longe de você. E vocês vão tentar aplicar a lei da perspectiva, certo? Vocês vão usar as orientações que foram apresentadas no texto e também as imagens que eu coloquei aqui para vocês, para que vocês possam conseguir traçar tanto as linhas de fuga quanto a linha do horizonte, tá bem? Então, aguardo a atividade de vocês, meus queridos, até a nossa próxima aula, que nós analisaremos outras obras que também apresentam as leis da perspectiva, tá bem? Boa atividade para vocês.